A verdadeira identidade do Padre Olavo é revelada com um segredo chocante, e essa revelação o levará direto à prisão. Durante a missa, a igreja é invadida. Diante de todos, o padre é forçado a confessar o seu maior pecado. O choque é imediato. Olavo empalidece. Sua voz falha. O corpo não aguenta. Ele chega a desmaiar diante dos fiéis. Ao recobrar a consciência, entra em desespero. Tenta fugir. Procura uma saída. Mas não há para onde correr. O seu pior segredo vem à tona. E, naquele instante, todos descobrem quem ele realmente é. Arrependido, Olavo tenta pedir perdão. Chora. Implora. Mas já é tarde demais. Nada do que diga será suficiente para apagar o que foi revelado. Tudo começa quando Rosana decide ir até a casa de sua mãe. Ao se aproximar, algo a incomoda. Há um clima estranho no ar. Ela percebe Maria do Socorro nervosa, andando de um lado para o outro, inquieta. O semblante de Rosana se fecha. Ela está prestes a entrar na sala e interromper a conversa, mas para no meio do caminho. Algo chama sua atenção. Maria do Socorro, visivelmente aflita, anda de um lado para o outro e diz, com a voz trêmula: "Você não pode fazer isso comigo, Padre Olavo. Você não pode, por favor." Rosana congela. Por dentro, o coração dispara. Por que minha mãe está falando desse jeito? O que o padre quer fazer com ela? Isso não faz sentido. Impressionada, ela tenta entender o que está acontecendo. Padre Olavo aparece suando frio. As mãos tremem. O olhar denuncia o medo. "Eu não sei, Maria. Eu não sei se alguém ouviu a minha confissão", diz ele, aflito. "Eu só ouvi um barulho do lado de fora da sacristia. Estava conversando com outro padre. Espero muito que ninguém tenha escutado o que eu disse." Maria do Socorro rói as unhas, completamente tomada pela ansiedade. "Nunca vi isso. Um padre incapaz de conduzir uma confissão", diz para ela, nervosa. "Você devia ao menos ter percebido que havia alguém ali." Olavo respira fundo. Tenta manter a calma, mas a tensão é visível. "Como eu disse, não sei se tinha alguém ouvindo ou não", responde, quase suplicando. "Mas, por favor, você precisa manter a calma e ser discreta, antes que alguém descubra o nosso segredo." O silêncio que se instala é pesado. E a verdade, mesmo ainda escondida, já começa a ameaçar vir à tona. Rosana, nesse exato minuto, passa a ouvir o padre com ainda mais atenção. Há algo estranho em cada palavra. Algo que não deveria estar sendo dito ali. O coração da jovem acelera. Uma pulga atrás da orelha. Uma sensação ruim que cresce. Ela havia ido à casa da mãe com um objetivo claro. Mas agora, tudo muda. Rosana permanece imóvel. Respira fundo. Escuta. Maria do Socorro fala baixo, quase em súplica. "Padre, mais discrição", diz ela, aflita. "Esse assunto nunca mais pode ser comentado. Nunca." O tom é firme. Assustado. Então, Rosana ouve. Ouvir aquilo muda tudo. O segredo finalmente é revelado. A jovem sente um arrepio subir da nuca até a cabeça. Os olhos se arregalam. A respiração falha. "Não acredito numa coisa dessas", pensa, tentando não fazer o menor ruído. "Então é isso. Esse é o segredo da minha mãe. E do Padre Olavo." O choque é tão grande que ela precisa se apoiar na parede para não perder o equilíbrio. Poucos segundos depois, o Padre Olavo deixa a casa às pressas. O semblante tenso. Os passos apressados. Rosana continua escondida. Não se move. Só sai do lugar quando tem certeza absoluta de que o padre já foi embora. E de que sua mãe está completamente sozinha. Algum tempo passa. Maria do Socorro se senta no sofá. Exausta. O corpo relaxa. Os olhos quase se fecham, como se o peso daquele segredo fosse grande demais. É então que Rosana surge. Parada à sua frente. Com os olhos marejados. O rosto sério. Maria se assusta. "Rosana, minha filha", diz ela, confusa. "O que aconteceu com você? Que cara é essa?" Rosana engole em seco. Senta-se diante da mãe. Agora, não há mais como esconder. "Mãe", começa, com a voz trêmula, "eu preciso falar algo muito importante com a senhora." Maria franze o semblante.
O coração aperta. O que foi, minha filha? Diga, por favor. Rosana respira fundo, ergue o olhar e revela sua decisão, sem rodeios. Mãe, eu quero me separar do meu marido. O silêncio toma conta da sala, e o impacto daquelas palavras ecoa entre as duas. Não o amo mais, diz Rosana, sem desviar o olhar. As palavras caem como um peso sobre Maria do Socorro. A mulher fica imóvel, incrédula. Minha filha, você tem certeza absoluta disso? Pergunta, com a voz baixa, quase suplicando. Rosana responde sem hesitar. Rápida. Firme. Tenho, sim, tenho toda a certeza do mundo. E completa, por dentro, decidida a ficar o mais longe possível de Marco Antônio. Maria do Socorro respira fundo. O coração aperta. Mas por que, Rosana? Por que você quer fazer uma coisa dessas? Insiste. Seu pai não vai te perdoar de jeito nenhum. Rosana se mantém firme. Eu quero me separar porque não o amo mais. Pausa. E a senhora vai me ajudar. Maria engole seco. O rosto perde a cor. Rosana, isso não é possível. Seu pai não vai aguentar. Diz, aflita. Ainda mais sabendo qual é o real motivo. Nesse instante, Rosana dá um passo à frente. O olhar determinado. Disposta a tudo. A senhora vai me ajudar a ficar com Mateu. Diz, sem rodeios. E vai fazer com que meu pai o aceite novamente. Eu vou me separar. E vou ficar com ele. Maria fica boquiaberta. Sem reação. Isso é impossível, Rosana. Reage. Nervosa. Você só pode ter perdido o juízo. Isso jamais vai acontecer. Seu pai nunca nesta vida vai permitir algo assim. Rosana encara a mãe com seriedade. A voz baixa. Fria. A senhora vai me ajudar, de uma forma ou de outra. Pausa. Ou então eu revelo seu segredo, e o do Padre Olavo, para todo mundo. Maria arregala os olhos. O choque é imediato. Como é que é? Pergunta, tentando ganhar tempo. Não estou entendendo, de que segredo você está falando, Rosana? Rosana respira fundo. Os olhos brilham, tomada por uma obsessão ainda maior por Mateu. Mais apaixonada do que nunca. É isso mesmo que a senhora ouviu. Diz, sem hesitar. Eu sei. Eu sei do seu segredo. E do segredo do Padre Olavo. Diz Rosana, com a voz embargada. Se a senhora não me ajudar a ficar com Mateu, eu conto toda a verdade ao meu pai. A senhora é quem vai perder tudo. O Padre Olavo não vai ajudá-la. As lágrimas escorrem. Mas a decisão está tomada. Maria do Socorro fica aterrorizada. O chão parece sumir sob seus pés. Ela não sabe o que dizer, nem como reagir diante da própria filha. Incrédula, Maria se senta, como se o corpo não a obedecesse mais. Rosana, como você tem coragem de fazer uma coisa dessas comigo? Pergunta, a voz quebrada. Eu sou sua mãe. Eu carreguei você 9 meses no meu ventre. E você tem coragem de agir assim comigo? O olhar dela se enche de dor, de decepção, de incredulidade diante da frieza que vê em Rosana. Pior do que nunca. Rosana permanece firme, encarando a mãe, sem recuar. Essa é a sua única chance, mãe. Diz, fria. Ou a senhora me ajuda, ou eu conto seu segredo e o do Padre Olavo para todo mundo. O que Rosana não imagina é que Marco Antônio acabou de ouvir tudo. Cada palavra. Cada ameaça. O rosto dele se fecha. A raiva toma conta. Descobrir que Rosana está disposta a chantagear a própria mãe para ficar com Mateu o deixa fora de si. Ele se sente desonrado, humilhado. E, mesmo com o coração ainda falando mais alto por Diana, decide cometer um ato de loucura. Pouco depois, o segredo do padre deixa de estar apenas nas mãos de Maria do Socorro e Rosana. Agora, está também nas mãos de Marco Antônio. E ele está enfurecido. Ainda assim, enxerga ali uma oportunidade. Uma chance de se aproximar de Juliana. Tomado pela raiva, ele vai até a casa da italiana, decidido a tentar uma última aproximação. Marco Antônio chega esperançoso. Sem rodeios. Juliana, precisamos conversar agora mesmo. Ela fica surpresa. O encara, desconfiada. O que você quer comigo?
Pergunta Diana, tentando entender. Marco Antônio respira fundo. E diz, de forma direta: eu tenho uma proposta para lhe fazer. Fuja comigo, diz Marco Antônio, abrindo um sorriso inquietante. Eu, você e nossa filha, vamos ficar ricos. Vamos para longe. Juliana arregala os olhos. O choque é imediato. Você ficou louco? Reage, incrédula. O que aconteceu com você? Só pode estar fora de si. Marco Antônio engole seco. A expressão muda. Agora, ele tenta convencê-la a qualquer custo. Eu tenho um segredo nas mãos, diz, em tom baixo. Um segredo que pode me tornar um homem muito rico. Nós seremos felizes juntos. Basta você aceitar vir comigo. Juliana balança a cabeça. Firme. Eu não vou com você a lugar nenhum. Responde, sem hesitar. Eu não quero ficar com você, Marco Antônio. Você já devia ter entendido isso de uma vez por todas. Os olhos dele se arregalam. A incredulidade vira orgulho ferido. Não acredito, diz, tomado pela arrogância. Não acredito que você também vai ter coragem de me rejeitar. Num impulso, Marco Antônio agarra Juliana pelos braços. O aperto é forte. A ameaça. Clara, estou te dando a última chance. Rosna, venha comigo agora. Ou você vai se arrepender para sempre de ter me abandonado. Acha mesmo que Mateu vai ficar com você? Enfurecida, Juliana reage. Empurra Marco Antônio com força. Saia daqui. Grita. Eu não aceito nenhuma proposta sua. Saia daqui imediatamente. Fora de controle, ele recua alguns passos. Mas antes de sair, explode. Vocês mulheres são todas iguais. Todas. Grita. Transtornado. Ainda vão se arrepender de me tratar assim. Marco Antônio deixa o local às pressas. O ódio estampado no rosto. E, naquele exato instante, tomado pela raiva e pela humilhação, ele decide tomar uma atitude completamente radical. Marco Antônio vai sozinho à procura de Gomercindo. O encontro acontece rápido. Os dois ficam frente a frente. Gomercindo percebe algo errado imediatamente. O olhar do rapaz está sombrio, frio, carregado de rancor. Marco Antônio, diz ele, indignado. O que está acontecendo com você? Que olhar é esse? Marco Antônio não desvia os olhos. Respira fundo. E vai direto ao ponto. Senhor Gomercindo, eu tenho uma proposta para lhe fazer. O homem franze o semblante, desconfiado. Proposta. Reage. Mas que proposta é essa, rapaz? Marco Antônio dá um meio sorriso. Cínico. Uma proposta para que toda a verdade venha à tona. Pausa. Mas antes, eu tenho uma exigência. Gomercindo se mostra ainda mais desconfiado. Exigência. Pergunta. Que tipo de exigência? Dinheiro. Responde Marco Antônio. Seco. Muito dinheiro. Em troca do que eu sei. Ele se inclina levemente para frente. Da verdade. Porque a sua vida inteira não passou de uma grande mentira. Gomercindo fica chocado com a audácia. O rosto endurece. Como você tem coragem de fazer isso comigo? Reage. Eu sou seu sogro. Marco Antônio não se intimida. Não será mais. Diz, sem emoção. Eu quero lhe entregar a Rosana. E, além disso, estou disposto a lhe contar um segredo que vai fazer o senhor sair daqui, bufando de ódio. Ele respira fundo e completa. Me dê dinheiro suficiente para eu ir embora daqui definitivamente. E o senhor não vai se arrepender. Gomercindo hesita. Mas o medo começa a falar mais alto. Horrorizado com a postura do rapaz. Ele acaba entregando o dinheiro. Marco Antônio guarda o maço lentamente. E então, dispara. Rosana. Pausa. Rosana não é sua filha. Gomercindo congela. Dona Maria do Socorro teve um caso com o padre Olavo. Continua ele, frio. Rosana sabe de tudo. E está chantageando a própria mãe para ficar com o Mateu. Ele dá um passo para trás, desprezando tudo. Mas eu estou facilitando as coisas. Não quero mais nada com ela. Muito menos com a sua família de loucos. Gomercindo fica de olhos arregalados. O mundo parece girar. Indignado, tomado pela fúria, ele explode. Mentira! Grita. Você está mentindo para mim,
Rapaz! Mentira! Decreta Gomercindo, completamente fora de si. Marco Antônio, porém, não recua. Fala com frieza. Com desprezo. O padre não passa de um frouxo. Dispara. Basta o senhor confrontá-lo. E toda a verdade vai aparecer. Sem dizer mais nada, Marco Antônio vira as costas. Sai com o dinheiro nas mãos. Deixa Gomercindo consumido pelo ódio. Ainda transtornado, o fazendeiro segue adiante. E encontra Rosana no caminho. Num impulso, ele a agarra pelos braços. Fala a verdade. Exige, aos gritos. Agora! Rosana empalidece. Percebe que foi desmascarada. Não há mais como mentir. A confissão vem. Entre lágrimas. Entre silêncios. A última peça do quebra-cabeça se encaixa. Fora de si, Gomercindo toma uma decisão drástica. Ele segue direto para a igreja. A missa está acontecendo. Os fiéis rezam. Quando a porta se abre com violência, Padre Olavo ergue o olhar e arregala os olhos ao ver Gomercindo avançando pelo corredor. O fazendeiro não se contém. Grita para todos ouvirem. O senhor não é padre coisa nenhuma. Explode. Se deitou com a minha mulher. A igreja entra em choque. Padre Olavo empalidece. Cambaleia. E cai duro no chão. O escândalo está feito. Gomercindo, tomado pela fúria, precisa ser segurado. Se não fosse contido, teria acabado com a vida do homem ali mesmo. A verdade finalmente vem à tona. Sem volta. Sem perdão. E assim, o segredo que destruiu uma família inteira é exposto diante de todos, mudando o destino de cada um deles dali em diante.